sabe que nos últimos dias virão dias difíceis. Irmãos, é quase como ele está se referindo a algo ainda no futuro, mas com certeza ele está vivendo já na sombra daquilo que vai ter um desenvolvimento mais pleno. Simplesmente 40 anos depois do nascimento da igreja. Vamos pôr mais 30 anos à frente. Final do primeiro século. A década de 90. Aí nós chegamos à época em que provavelmente o apóstolo João escreveu os seus escritos. Com certeza, com mais certeza, o Evangelho de João. Mas agora, qual é a condição espiritual da igreja naquele período? Paulo está dizendo no final da década de 60, os dias são difíceis. A situação não está boa. Obviamente, você não consegue ver, evidentemente, aquele rio de águas vivas, que é o livro de Atos. Mas quando nós chegamos na última década, você lembra que João é aquele que o Senhor usou para nos dar Apocalipse. E no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor se dirige às 7 igrejas. Há diversas formas de estudar essas 7 igrejas. Eu, pessoalmente, eu não vejo... Às vezes a gente começa a brigar um com o outro. Ah, não, você interpreta isso profeticamente, eu interpreto historicamente. Não, eu interpreto espiritualmente. Tem várias escolas de interpretação. Eu sempre fui muito ajudado com um irmão que nos deu uma ilustração muito bonita para mim. Ele disse assim: a palavra de Deus é como um diamante. E quando o diamante, você tem ele na sua mão, dependendo do ângulo em que você olha, né, por causa da reflexão da luz, você vai ver diversas cores, dependendo do ângulo em que você olha. Eu verdadeiramente creio que isso se aplica à palavra de Deus. Tenta fazer isso com qualquer outra literatura. Não acontece. A palavra de Deus, sim, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo que há um sentido profético, histórico, simbólico, espiritual, tudo isso. Mas a gente nunca pode esquecer o seguinte: quando você lê a história das cartas às 7 igrejas, em Apocalipse 2 e 3, você tem um diagnóstico da condição da igreja 60 anos depois do seu nascimento. E o que estava acontecendo? Simplesmente só 60 anos. Isso talvez é a parte mais assustadora. Quando você lê como o Senhor se dirige a Éfeso, é uma coisa muito maravilhosa que todo estudioso da Bíblia concorda que Éfeso é provavelmente o ponto alto da revelação de Deus na Bíblia inteira. Não existe revelação mais elevada do que aquilo que nós lemos em Éfeso. É parte do que nós queremos considerar Cristo, o centro de todas as coisas. E olha, uma coisa que foi observada e que é muito verdadeira na minha estimativa, é que para você revelar, para você poder confiar a alguém uma certa revelação, a condição espiritual dessa pessoa ou desse grupo tem que ser uma condição espiritual saudável, sadia, robusta. Porque senão você vai falar e vai entrar por aqui e sair por aqui, não adianta de nada. Por que o Senhor mandou a epístola aos Efésios para Éfeso e não para Corinto? Você vê uma diferença entre essas duas igrejas, não é isso? Havia alguma condição espiritual em Éfeso. Algum amor pelo Senhor que permitia que eles recebessem, apreciassem, respondessem à revelação mais elevada. Cristo, centro de todas as coisas. Éfeso provavelmente foi escrita no início da década de 60, do primeiro século. 30 anos depois, quando o Senhor se dirige a Éfeso, através de João, no capítulo 2 de Apocalipse, o que o Senhor fala com Éfeso? O Senhor comenda Éfeso por muitas coisas. Provavelmente Éfeso, sendo muito franco, irmãos, provavelmente eles são mais fiéis do que, mesmo na década de 90, do que nós. Há zelo,
a perseverança pelo Senhor. Há uma doutrina saudável, há um cuidado para que nada falso penetre na igreja. E, no entanto, o Senhor diz para Éfeso: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E é quase como se o Senhor está expressando em dor, com pesar no coração dele: nada menos do que isso vai realmente me satisfazer. Zelo, perseverança, doutrina, tudo isso não joga fora o bebê com a água não, por favor, porque essas coisas são importantes. O ponto não é que essas coisas não têm valor, elas têm valor. Mas a menos que haja um coração que ame o Senhor, nada disso vai satisfazer o Senhor. Que mais que você vê nessas 7 igrejas? Nós lemos de doutrina dos nicolaítas penetrando na igreja, de uma igreja vivendo onde está o trono de Satanás, uma mistura com o mundo, e o Senhor dizendo: olha, se você não se arrepender, eu vou ter que pelejar com a espada da minha boca. Tem que haver uma divisão entre o que é meu e o que é do mundo. Você lê em outra das igrejas, Tiatira, tem uma falsa profeta, Jezabel, e ela está lá, em proeminência na igreja, seduzindo os servos de Deus. Há algo espiritual ali, com certeza. A minha ênfase aqui, eu não vou entrar em interpretação de nada, mas provavelmente 60 anos após o nascimento da igreja, as coisas haviam entrado em um terrível declínio espiritual. É muito interessante porque a cada igreja o Senhor, Ele começa, quando Ele se dirige a cada uma, Ele começa com uma revelação específica de si mesmo. E quando nós estudamos com cuidado o teor de cada carta, e são cartas muito breves, como você deve lembrar, mas quando você estuda o teor de cada carta, é muito evidente que o que o Senhor Jesus está buscando na igreja, Ele comenda ou repreende a igreja na base de se ela reteve a revelação do Senhor Jesus com a qual Ele se apresenta a ela. E se a gente tivesse que resumir a condição espiritual da igreja naquela época, talvez nós poderíamos dizer com toda certeza: a igreja fracassou em reter o cabeça. O Senhor Jesus não se vê na igreja, com uma exceção provavelmente, talvez 2, mas será que não é extremamente triste, irmãos, que Filadélfia, que é aquela que o Senhor comenda, que é aquela em que há alguma coisa que realmente satisfaz o coração do Senhor, não é de uma enorme tristeza que ela é uma exceção à regra, que no geral há um declínio? Irmãos e irmãs, qual é o remédio divino para essa condição? Quando o declínio espiritual entra na igreja, quando o Senhor Jesus não é mais retido como cabeça, quando essa união viva com cabeça não é mais uma realidade, quando a centralidade de Cristo não é mais real, em doutrina é, mas cadê a realidade? A pergunta é: qual é a reação divina a essa condição, a esse estado de coisas? Queridos irmãos, eu fortemente sinto que é por isso, a resposta a essa pergunta, o remédio divino a essa condição, é a razão pela qual nós temos o Evangelho de João. E se nós tivéssemos que resumir este Evangelho, eu vou te dar o meu resumo, eu não vou dizer que é o oficial. Este Evangelho tão maravilhoso, ele é uma revelação ou um descortinar mais amplo do Filho de Deus. Usando as palavras do nosso irmão nas suas mensagens, sim, este Evangelho, ele revela a grandiosidade do Filho. É um Evangelho para a igreja, é a parte que a gente talvez não entende.
Talvez a gente diga, mas espera aí, eu já criei no Senhor, eu tenho certeza disso, e isso não está em questão. Nós cremos nele. Talvez 20 anos atrás, 5 anos atrás, qualquer que for o número. Por que a necessidade de um evangelho para a igreja? Eu já criei nele, a minha salvação está garantida, e amém, é verdade, isso está fora de questão. Se você genuinamente creu no Filho de Deus, se você genuinamente nasceu pelo Espírito Santo do alto, quem vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Não é a sua fidelidade ou a minha que conta qualquer coisa nessa questão. Por que então haveria necessidade para um evangelho para a igreja? Irmãos, eu tenho a seguinte sensação. O Filho de Deus, ele é tão mais amplo, tão mais vasto, do que eu jamais imaginei. Quando eu abri meu coração para ele pela primeira vez. Há tanto mais de Cristo que todos nós temos que entrar. Por que esse evangelho para a igreja? Eu creio que o prólogo de João, um dos versículos, ele tem me impressionado enormemente. Eu creio que, de certa forma, ele captura por que nós precisamos deste evangelho. A igreja já precisava dele, já no final do primeiro século. Provavelmente nós precisamos dele muito, muito mais hoje, à véspera do seu retorno. Qual é esse versículo no prólogo? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Percebe a ênfase? Percebe a grandeza, a vastidão do Filho de Deus? Ou pega outro versículo no prólogo. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não com graça e verdade, mas cheio de graça e verdade. Irmãos, esse é o método divino, é a reação divina a qualquer decadência espiritual, a qualquer perda de vista do cabeça. Ele vai revelar mais dele, para que nós possamos entrar em uma medida maior em tudo aquilo que o Filho é. E essa é a mensagem, meus irmãos, que eu creio, deste glorioso Evangelho de João. Irmãos, há uma forma bem específica, quase que um método, que João vai usar para revelar essa plenitude do Filho de Deus, essa vastidão do Filho, para a igreja. E como nós sabemos, ele mesmo diz, pelo Espírito Santo, no final da epístola, no final do Evangelho. Ele diz, olha, na realidade, Jesus ele fez muitas outras coisas, em minha paráfrase, que não estão escritas neste livro. Muitos outros sinais, na realidade, ele usa, essa é a palavra que ele usa. Mas os sinais, eles foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Qual é o método, então, que João vai usar para revelar essa plenitude? Ele vai registrar alguns sinais e selecionar cuidadosamente 8 sinais. E através desses 8 sinais, em cada um deles, parece que há um tema comum, subjacente a todos eles. Em cada um deles, você vê esse mesmo tema. Você vê a grandeza do Filho, a plenitude do Senhor Jesus. Porque lá você tem o plano, né? o objetivo do Evangelho, ele é mencionado explicitamente. E também o método divino. Tá certo? O Evangelho não é simplesmente, o Evangelho de João, uma demonstração da plenitude do Senhor Jesus e pronto, né? Você vê essa plenitude lá em cima e você admira. Não, esse não é o objetivo. Essa plenitude, irmãos, é uma plenitude que deve ser recebida
por cada um de nós. É uma plenitude na qual nós temos que entrar. Então preste atenção uma vez mais, para concluir, na maneira como o Evangelho, a conclusão do Evangelho. Tem um apêndice que é o capítulo 21, tudo bem, mas a conclusão mesmo do Evangelho é como se fosse o capítulo 20. E João de novo faz menção aos 8 sinais e diz, olha, ele fez muitos outros, mas eu registrei estes 8. Ele não fala 8, mas quando você conta, são 8. E estes foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhais vida no seu nome. Irmãos, provavelmente muitos de nós podemos estar pensando agora, mas espera aí, eu já criei nele há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há X anos atrás, qualquer que seja o seu valor de X. Eu já criei nele, eu já tenho vida no seu nome, é verdade. Mas deixa eu só fazer a seguinte observação. No grego, o verbo crer tem uma preposição muito interessante. E não é intuitiva, mas há uma razão para isso. Crer em grego não é como na nossa tradução, crer em. A preposição no grego não é o em, que é o que nós faríamos em português, em inglês, em qualquer idioma, o maior parte dos idiomas que eu... Você crê em, na pessoa. Em grego é uma construção estranha. Você crê para dentro da pessoa. É quase como se a figura do crer no grego é uma figura de não algo estático, que aconteceu, sabe? Algo discreto que aconteceu. Você pode dizer, sim, no dia 30 de janeiro de 1960, eu criei no Senhor Jesus e pronto, eu estou crido. É uma coisa que aconteceu discretamente. Não. O crer no grego é uma coisa que leva consigo a ideia de algo dinâmico, que você crê de uma forma abrangente, de uma forma progressiva. É como se você está tomando uma posse progressiva e contínua de mais do que Ele é. Deixa eu te dar, se isso soa muito estranho aos seus ouvidos, eu vou fazer menção de um versículo. Para aqueles que estão anotando, Romanos capítulo 1, versículo 17. O mesmo princípio é anunciado por Paulo no início do Evangelho segundo Paulo, não é isso? Livro de Romanos. E o que ele diz bem no início do seu Evangelho? Ele diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Você percebe a ideia dinâmica da fé? Você entra nesse Evangelho pela primeira vez pela fé. E você crê no Senhor Jesus, você é justificado pela fé. Seus pecados são perdoados. Mas continua a ler o Evangelho, a Epístola aos Romanos. Aí você descobre, chega mais no capítulo 5, você descobre, não, eu também sou santificado. Como? Pela fé. Chega um pouquinho adiante, você é glorificado pela fé. Cada aspecto desse Evangelho tremendo, nós entramos nele pela fé. É de fé em fé. E no Evangelho de João, a ideia é exatamente a mesma. Você crê para dentro dele. É de uma forma progressiva, irmão. Sim, você creu no Senhor há 30 anos atrás. Graças a Deus por isso. Esse foi o seu primeiro passo. Mas será que você sabe que você deve crer nele hoje? E se apropriar demais da plenitude dele hoje? Irmãos, quando nós consideramos a conclusão do Evangelho de João, fica evidente que esse Evangelho nos é dado. Deus tenciona que haja uma resposta seja produzida em nós. Há uma sequência. Você tem um sinal. E pelo sinal, você vê não simplesmente um ato maravilhoso. Um ato, às vezes, a gente lê como se fosse algo mágico. Não, quanto poder, né? Sim, há muito poder. É o Todo-Poderoso, o Criador do Universo está fazendo essas coisas. Mas o objetivo não é te impressionar a respeito do poder dele. O que ele faz nos sinais revela o que ele é. Ele o faz porque ele é isso. Por que ele abre os olhos ao cego? Porque ele é a luz do mundo. Por que ele alimenta a multidão? Porque eu sou o pão da vida. Por que ele transforma a água em vinho? Porque eu sou a videira verdadeira. Percebe? Cada sinal, irmãos,
Mais do que um ato de poder glorioso, é uma manifestação, uma revelação do Senhor Jesus. Para que nós temos esses sinais, irmãos? Tem uma razão. Percebe a sequência, voltando ao nosso versículo? Estes foram registrados para que creais para dentro dele, para que nós possamos entrar em toda a plenitude que ele é. E crendo, nós temos vida no seu nome. Irmãos, é como se Deus espera, ao nos dar estes sinais, que nós contemplemos uma pessoa em quem toda a plenitude habita. E que ao contemplá-lo, há uma resposta no nosso coração. Nós cremos nele. Não uma única vez, irmãos. Diário, contínuo, progressivo. Percebe o remédio divino para a minha decadência espiritual? Percebe qual é o remédio, a resposta divina para a nossa condição tão anormal? Mais do seu Filho, não simplesmente para que você o conheça e o aprecie mentalmente, mas que para você coloque a sua confiança nele e se aproprie de tudo aquilo que ele é. Possa o Senhor criar essa resposta em cada um de nós. Vamos orar. Senhor, te damos graças, porque de fato o Senhor é cheio de graça e verdade, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque a tua plenitude não é apenas uma plenitude inatingível, fora de alcance, mas todos nós temos recebido dessa plenitude e graça sobre graça. Abra os nossos olhos, Senhor, uma vez mais, para vermos a tua pessoa gloriosa. Crie em nós essa resposta, que cada um de nós possamos crer no Senhor hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém.